Olá IPCA, hoje é sábado, dia 14 de setembro de 2013. Estamos juntos há 468 dias lendo a Bíblia e hoje faremos a revisão do conteúdo do livro de Juízes. Juízes foi escrito depois que Josué já faleceu e nos conta a história desse período em que as tribos já tinham conquistado Canaã, Josué fez essa conquista, o território foi distribuído, lançado sortes sobre as terras para saber qual porção caberia a cada tribo, e Josué delegou a cada tribo a função de conquistar os focos restantes de resistência inimiga. Mas as tribos não expulsaram os inimigos. E os deuses desses inimigos acabaram sendo cilada para Israel, que se misturou com as nações ao redor, em vez de executar sobre elas a justiça de Deus e exterminá-las. Isso já estava previsto no Cântico de Moisés, lá no capítulo 32 de Deuteronômio, e é bem resumido para nós no Salmo 106, que conta que Israel não exterminou os povos restantes, mas se mesclou com essas nações, deu culto aos seus ídolos, chegou a sacrificar seus filhos, derramando sangue inocente para tentar adorar esses ídolos e assim se contaminou. Por isso Deus acendeu a sua ira contra o povo e levantou inimigos para oprimi-los. E o povo muitas vezes clamou ao Senhor e acabou sendo liberto, formando assim um ciclo que resume muito bem o que acontece nos dias dos juízes. Esse ciclo nos é apresentado já nos capítulos iniciais do livro. Enquanto o líder vive, o povo serve ao Senhor. Mas quando o líder morre e outra geração se levanta que não conhece o Senhor, o caminho seguinte é de corrupção. Os israelitas fazem o que era mal perante o Senhor e vão atrás de outros deuses, servindo a Baal e Astarote, divindades cananeias da fertilidade, e com isso desagradando em extremo ao Senhor. O ciclo prossegue porque Deus disciplina o povo idólatra e o entrega nas mãos dos seus inimigos. Mas o povo percebe o seu erro e clama ao Senhor, e Deus levanta juízes para libertar o seu povo, já disciplinado. Tudo vai bem durante um tempo, enquanto o líder está vivo, mas quando o líder morre, o ciclo recomeça e se torna ainda pior. A ideia deste ciclo pode ser resumida nessas 4 palavras: apostasia, servidão, súplica e libertação. E é isso que nós vamos ver durante todo o livro. Isso é apresentado para nós nesta primeira parte, nesta introdução do livro, mostrando então a conquista incompleta e dando os temas teológicos do livro. Deus estava colocando Israel à prova. Canaã seria mais importante para os israelitas do que Deus? A gente se lembra aí de Gênesis 22, onde Deus deu Isaac para Abraão. Mas seria Isaac mais importante para Abraão do que Deus? Abraão passou no teste de fidelidade, estava disposto a sacrificar Isaac para servir ao Senhor. Israel foi reprovado no teste. Estava distraído com Canaã e desagradando a Deus. E isso então nos mostra que o sofrimento de Israel no livro é um caos auto-infligido. Porque o povo se esqueceu de quem é, de onde veio, quem lhe abençoou, o povo acaba sofrendo por conta do seu próprio pecado. E sofre o paradoxo de não experimentar descanso na terra do descanso. Afinal de contas, Deus não permite que eles acreditem que viver em Canaã é a única coisa que eles devam considerar. Deus não nos deixa ficarmos distraídos com as bênçãos de Deus e esquecemos do Deus das bênçãos. E isso então é o que nós vemos no livro de Juízes, que tem esta parte introdutória apresentando os temas de toda a narrativa. Vemos na sequência uma segunda parte que mostra a espiral descendente, como as coisas vão ficando cada vez piores. Os líderes vão ficando cada vez menos consagrados, o povo vai ficando cada vez menos unido e o pecado vai ficando cada vez mais grave. Essa é a segunda parte do livro. E nós vemos então que nesta tabela dos juízes que existiram, o período de servidão para o inimigo vai ficando cada vez maior, enquanto o período de paz proporcionado pelo juiz vai ficando cada vez menor. E a gente vai vendo então aqui como as coisas vão se afastando do ideal de Deus e se tornando cada vez piores, nesse período de aproximadamente 350 anos que durou o tempo dos juízes. Essa espiral descendente, então, quando vista com mais detalhe, nos mostra juízes cada vez menos consagrados. Vamos falar um pouco sobre isso. Baraque é covarde, não quer ir para a guerra, a não ser que Débora vá junto, mas Deus o humilha a ponto de dar a vitória nas mãos de uma mulher. Isso está lá no capítulo 4. Na sequência vem Gideão, que é um idólatra, e é chamado para libertar Israel, mas na casa do pai dele tem um poste ídolo de Baal. Depois vem Jefté, que faz um voto precipitado e sacrifica a própria filha. Mas acabamos com Sansão, o promíscuo, que está atrás de mulheres para relações sexuais em todo o texto e dormindo com o inimigo em vez de matá-lo. As coisas vão ficando cada vez piores.
Isso nos remete, então, a um dos grandes propósitos do livro de Juízes, que é nos fazer entender os fracassos de Saul. O livro é escrito numa época em que já havia rei em Israel, porque o livro diz, naquele tempo ainda não havia rei em Israel. Isso faz a gente pensar que quando Juízes foi escrito, Israel já tinha um rei, mas um rei que precisava ser Davi e não Saul. E quando você compara vários dos fracassos de Saul, você vê que os erros que Saul cometeu foram erros que os juízes também já tinham cometido. Aqui está uma tabelinha de algumas semelhanças importantes entre os erros de Saul e os erros dos juízes que o precederam. E você percebe então um dos propósitos do livro era mostrar que Israel devia seguir um rei que o levasse em direção a Deus, e esse rei era Davi e não Saul. Por isso mesmo, Cristo em Juízes é evidente. A linguagem toda do livro nos faz perceber que Israel precisava de um rei que o levasse em vitória através da obediência à aliança. E embora Davi tenha conseguido isso, Davi tinha seus pecados. Ele conseguiu isso somente de forma parcial. Só Cristo é que pôde suprir perfeitamente essa necessidade. Seguindo na segunda parte do livro, depois de ter visto que os juízes ficavam cada vez piores, vamos ver o povo cada vez menos unido. Você vai ver que Débora canta que as tribos não se uniram na batalha que Baraque liderou. Você vai ver que Gideão enfrenta contenda com os efraimitas, mas que Jefté precisa guerrear com os efraimitas. E você vai ver que o livro termina com uma guerra civil quase exterminando toda a tribo de Benjamim. O povo está cada vez menos unido. E isso porque o povo afastado da verdade de Deus não tem motivos para se unir maiores do que interesses passageiros. E então, além da qualidade dos líderes cair, a união das tribos vai também cair. Além disso, vemos o pecado do povo sendo cada vez mais grave. O povo clama a Deus, mas não se volta para Deus. O povo quer libertação, mas não quer santidade. Israel, na verdade, só se volta para Deus quando nada mais dá certo. Ele se distrai com os ídolos e a hora que vê que não funciona, aí é que ele se lembra que serve ao Senhor. A lista de deuses cultuados pelos hebreus vai aumentando, vai ficando cada vez maior e o pecado de idolatria vai se tornando cada vez mais intenso ao longo do ciclo dos juízes. A servidão fica maior e a paz fica mais curta, como nós já destacamos naquela tabela apresentada anteriormente. E note, Jefté vai ser buscado sem oração pelos gileaditas. Eles vão atrás de um líder que o texto diz claramente que se associava com homens levianos e atrevidos. E Sansão? Sansão foi mandado pela misericórdia de Deus, mas Israel nem mesmo clama no texto. Veja como a qualidade das coisas vai caindo, o pecado vai aumentando, até que chega uma hora que o povo nem mesmo se lembra de orar pelos líderes para que sejam levantados e libertem o povo. Mais uma vez essa tabela vai nos mostrar então a servidão aumentando e a paz diminuindo. E então nós chegamos à terceira ideia do livro, a guerra civil. A parte final do livro nos fala de guerra civil. Primeira parte, como vimos, apresenta o ciclo. Apostasia, servidão, súplica e libertação. Deus não vai deixar que Israel se distraia com a bênção de Deus, mas sim que pense no Deus da bênção. Segunda parte, uma espiral descendente. Pecado cada vez maior, líderes cada vez piores, união cada vez menor. Agora a última parte do livro fala a respeito de guerra civil. Um problema, porque aqui o povo está entregue à sua própria impiedade. Agora o povo está sendo destruído por conta do seu próprio pecado. Deus está disciplinando Israel, usando o próprio Israel. O inimigo agora está do lado de dentro. Não é um inimigo externo, comum, alguém que possa ser combatido quando Israel se unir em torno de uma causa, mas é Israel contra Israel. E isso nos mostra o estado desesperador em que Israel é colocado por conta do seu pecado. A distorção religiosa é tão séria que a nação mal consegue distinguir entre a aliança mosaica e a religião cananeia. Os levitas também erram, fazem ídolos, são sacerdotes de ídolos, cometem atrocidades. O levita esquarteja sua concubina, para a qual ele mostrou uma grande indiferença. E você então termina o livro de Juízes nessa nota altamente negativa. A leitura de Juízes é pesada, mas ela nos traz lições importantíssimas. Nós amamos mais ao Deus das bênçãos ou as bênçãos de Deus? Israel se distraiu com Canaã e esqueceu de Deus. E nós? Estamos distraídos com uma vida confortável, cômoda, com bênçãos materiais? Não deve ser assim conosco também. Será que desfrutar da salvação é tudo que nós podemos dizer da vida cristã? Quando Israel achou que a bênção de estar na terra prometida era tudo,
Foi aí que começou a sua ruína. E nós? Entendemos a nossa missão, o nosso chamado, o nosso serviço? Precisamos fazer isso. Às vezes, Deus nos desperta através de provações. Foi o que ele fez com Israel, levantando inimigos para que Israel acordasse. Se estivermos enfrentando lutas e essas lutas nos aproximarem mais de Deus, vamos enxergar nelas evidência do amor do Senhor por nós. Vamos nos lembrar que os líderes são retrato do povo. Quando Israel caiu, os seus líderes também perderam em qualidade. Assim, se nós queremos bons líderes na igreja, na sociedade, nós precisamos ser bons liderados. Nós precisamos promover qualidade entre nós para que essa qualidade reflita nos nossos líderes. E isso deve nos fazer pensar nos critérios que temos usado na formação, na escolha e na avaliação dos nossos líderes. Outra lição importante tem a ver com a comunhão. Aquilo que une a mim e a você, meu irmão, é a verdade de Deus. Nós somos unidos pelo mesmo Evangelho, pelo mesmo Cristo, pela mesma Escritura. E se a fé comum na verdade de Deus não nos unir, nada mais vai fazer isso. Tem muito lugar onde tem gente chamando de igreja um contexto onde pessoas estão unidas por interesses comuns. Gostam das mesmas coisas, do mesmo tipo de música, do mesmo tipo de atividade. Mas se alguma dessas coisas mudar, como elas não estão unidas pela verdade, a união vai embora. E nós devemos perceber a nossa união na verdade do Evangelho. Se nós não estivermos unidos por isso, nada mais vai ser capaz de nos unir de verdade. Qualquer mudança, qualquer diferença de opinião vai nos separar. E nós não devemos fazer isso, nós devemos andar unidos. A consequência óbvia na inversão dessa lógica é que se a gente não estiver caminhando unidos, é porque nós não estamos firmados na verdade. O povo que está na verdade de Deus tem que andar junto, tem que andar em comunhão, e nós devemos nos lembrar disso. Finalmente, por que será que às vezes vivemos tantas crises? Às vezes nós só pensamos em buscar a Deus como última opção. Quando não tem mais nada em que se agarrar é que o camarada se lembra de orar. Quando gastou todos os seus contatos, todos os seus recursos, todas as suas economias, todas as suas estratégias, aí que ele vai pensar em Deus. Deus às vezes nos aflige para que nós aprendamos a depender dele. E um triste exemplo do quanto isso tem sido verdade é o quanto a Bíblia tem sido pouco seguida nas horas de crise. Muita gente tem muita ideia, tem muita solução, mas desconhece, ignora ou despreza a proposta da Bíblia para a solução dos nossos problemas. São coisas que aprendemos em Juízes e para as quais devemos prestar muita atenção. É isso que nós lemos no livro e aprendemos e que hoje relembramos. Eu espero que essa recapitulação abençoe a sua vida e amanhã a gente se encontra na igreja. Segunda-feira volta revisando o livro de Ruth, se Deus quiser. Bom estudo para você e até lá.